Aqui ao meu lado, Oswaldo Gomes Caribé, ex-prefeito de Itabela, ex-vice-prefeito, ex-vereador, presidente de Câmara. E hoje, Caribé, apesar do tempo chuvoso, foi um dia quente, né? Literalmente quente. Muito quente. Conta para nós aí o que foi que houve logo cedo. Verdade, isso, na verdade, ocorreu uma coisa aparentemente desagradável, porque a gente não está acostumado com esse tipo de coisa. Mas hoje eu estava em Guaratinga, hoje cedo, e um agente da Polícia Federal me ligou, que precisava falar comigo, queria ir até Guaratinga para estar comigo. Eu falei, não, você fique aí em Itabela, que eu vou para Itabela agora e a gente conversa aí, vamos fazer essa economia. E vim. Quando cheguei aqui, liguei para ele, ele estava no posto Vitória lá em cima, eu estava na casa do meu companheiro e amigo Lapa, e liguei para ele e falei, olha, eu estou aqui, vem aqui, que eu o aguardo. E ele veio, parou e me mostrou a intimação para que eu comparecesse na Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Então eu perguntei se eu poderia ir no meu carro, ele disse que não. Eu prontamente entreguei a chave do meu carro para Manuel Lapa, que é meu amigo e meu irmão, e fui com eles. Ora, eu sou um cidadão e a polícia desconfiou de alguma coisa da minha pessoa e se dirigiu a mim para acertar os ponteiros para ver onde é que estava o erro ou o acerto. Da mesma forma, se qualquer cidadão estiver em qualquer canto das ruas da sua cidade e chegar um polícia para revistá-lo, é obrigação do cidadão permitir, porque o cidadão estará prestando serviço à sociedade. Então eu fiz, ele veio me buscar, eu fui, eu não tenho por que temer. Eles me disseram qual era o motivo, né? Eu não sei qual é o motivo, não tinha pelo menos conhecimento real, e fui, e lá fui recebido pelo delegado da Polícia Federal, que não me lembro o nome agora, me peço perdão, e fui entrevistado. Caribé, até na nota da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal falava em condução coercitiva, que não se trata de prisão, como chegou a ser avisado. Exatamente. Durante o dia. Condução coercitiva para prestar esclarecimento. Inclusive você tem um documento em mão que fala sobre esse assunto. Antes de mostrar para o público do Clique 101, eu gostaria de esclarecer que é triste e lamentável quando a gente ouve da imprensa, principalmente, que são as pessoas e o veículo de comunicação mais importante que o cidadão tem para ouvir, para ver e para se informar. É quando ele traduz para o público, para o seu público, uma informação torcida, distorcida, de má fé. E eu não vou dizer que fui caluniado, porque não é calúnia o que aconteceu. Só que não foi prisão em momento algum. Eu fui para lá para servir de testemunha, né? E o Ministério Público Federal entendeu que tinha que ser desta forma para que não houvesse atraso no segmento do processo. Com sua permissão, eu vou ler aqui no processo do Poder Judiciário e Justiça Federal de primeira instância, subseção judiciária de Eunápolis, Bahia. Porém, a entrevista foi lá em Porto Seguro. O que é que diz aqui? O juiz, doutor juiz, diz o quê? Indefiro por hora o pedido de busca e apreensão em face de Oswaldo Gomes Caribé, uma vez que não há, até o presente momento, indicação de sua participação na empreitada ilícita. Apenas o fato de ser o gestor municipal à época, os fatos não levam à conclusão de que possua ingerência nos crimes ora apurados. Então, amigo Idaliço e senhoras e senhores, é importante que diga que as pessoas também precisam, principalmente nos veículos de comunicação, mais responsabilidade quando for passar a informação.
Tem amigos políticos que ficam dizendo e se vangloriaram, né, de que eu iria preso, de que eu estava preso, enfim. Eu só quero dizer a essas pessoas que eu posso ter errado no meu mandato. Não vou dizer que não errei, mas eu não tenho conhecimento de erros ilícitos. Eu disse isso ao delegado. Eu não tenho conhecimento de erros ilícitos. Foi me perguntada a questão da creche, a creche do Pereirão. A creche do Pereirão, ela era uma obra que no primeiro governo de Júnior da Pé, essa obra era para ter iniciado na primeira gestão, no finalzinho da primeira gestão de Júnior da Pé. Júnior da Pé não quis fazer porque sabia que não ia concluir, não havia tempo hábil para a conclusão da obra. Quando eu assumi e descobri que essa obra era de suma importância para Itabela, e eu achei interessante, muito rica para Itabela, eu trouxe a obra, que já veio licitada, enfim, essas coisas que todos sabem como é o procedimento. Bem, só que o dinheiro já estava defasado. A empresa começou a fazer, e aí, por questões particulares da empresa, por dizerem que a liberação do dinheiro estava sendo muito lento, estava defasado, ela resolveu, por conta própria, parar a obra. Mas o restante do dinheiro continua lá no Ministério da Educação. Quem quiser. Júnior da Pé não teve interesse porque o dinheiro que tinha lá tinha que haver uma contrapartida para se concluir a obra, aí ele não quis dar continuidade. E vou citar exemplos aqui. A Rua Maralina, Júnior da Pé, deu início e não concluiu. Sumiu paralelepípedo, enfim, tudo. A Rua Castelo Branco. Mas eu nunca fui político de não dar continuidade às coisas boas que deixaram. E eu fui buscar. Aí aproveitei a oportunidade de buscar a Maralina, aí trouxe o quê? Trouxe a bacia, trouxe Castelo Branco e trouxe um monte de coisa. Trouxe o calçamento de Monte Pascoal, enfim. Né? Porque eu acho que o que não está concluído, a obrigação do gestor é saber por que não está concluído e procurar não ficar fazendo tri-tri-tri para não concluir, alegando ingerenciamento. Cara, então assim, o foco então teria sido em cima das empresas que estariam responsáveis pela execução da obra. Da obra. A minha parte, a parte de prefeito, eu fui apenas o transmissor, o repassador do dinheiro. E aqui no documento que eu vou passar para a sua mão, fazer questão que você, se for possível, publicar na íntegra essa parte, né? Para as pessoas tomarem conhecimento que eu não tenho nada a ver com isso. Apenas a Polícia Federal e a Justiça Federal quer saber até onde eu estava envolvido ou até onde eu posso facilitar, né, para que ele chegue a uma conclusão. E o que eu pude facilitar e o que eu pude fazer, eu já passei para o delegado. Caribé, a gente vive um momento em que a classe política está sendo posta no fundo do poço. Toda a classe política. Mas nesse meio também tem pessoas boas. E muitas. Então, assim, a comunidade cobra bastante. Nunca a comunidade cobrou tanto como ultimamente. E o pecado que você está pagando aí talvez tenha vindo também dessa cobrança da comunidade. Mas efetivamente uma pergunta que o repórter tem que fazer. Você tem alguma culpa nesse cartório, como a gente chama no popular? Olha, Dalício, talvez a minha culpa tenha sido em querer o melhor para Itabela e trazer uma obra cara e que prefeito nenhum na Bahia, ou quase nenhum na Bahia, conseguiu concluir devido ao baixo custo. A obra é cara e o repasse é pequeno. Talvez a minha culpa foi ter boas intenções e elas não terem sido entendidas pelas pessoas que deveriam entender. Posso afirmar que Itabela no nosso governo, na área de segurança, na área de educação, na área da saúde, limpeza, pavimentações, foi a melhor gestão de todas as épocas. E nem assim ela foi reconhecida. Vou aproveitar só essa oportunidade e pedir isso para você. Eu fiz 3 pontes que ligando
lugares e pessoas, e que achava que poderia ter voto naquela época, mas fiz por necessidade. Um proprietário, um fazendeiro, chegou para mim e falou assim: você merece um abraço porque você fez essa ponte e aqui você nunca teve um voto. E provavelmente não o terá. E ainda assim eu fiz. Porque a minha obrigação era fazer gestão, não apenas agaranhar votos. Portanto, amigo, esse sofrimento de política é isso, principalmente no Brasil que nós vivemos hoje, onde ninguém sabe quem tem a razão, se é o político ou o eleitor. Certamente nenhum político que passa pelo executivo, principalmente, sai ileso. Não conheço, não conheço. Vai continuar respondendo a inquirições, a processos por um longo tempo, né? Até porque, Dalício, se ele não o fizer, alguém fará por ele. Perfeito. Mas, Caribé, a gente sabe que você sempre foi um cidadão muito família. Graças a Deus. O quanto uma situação dessa que ocorreu hoje, além daquelas do passado, mas especificamente hoje, o quanto uma situação dessa bole com o pai de família, com o cidadão Caribé? Mexe muito, viu, Dalício? Mexe muito porque a gente nunca fez nada de má fé. Eu tenho um laudo técnico do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que rejeitou a minha conta, a minha última conta, onde está escrito que não constava naquele processo, naquelas investigações, nenhum ato de má fé, nenhum dolo, e ainda assim rejeitar as contas. Então, a gente fica triste porque tem coisas que você não sabe responder. A minha família sentiu muito, os meus amigos íntimos também sentiram muito, mas eu não senti tanto, eu particularmente, porque reavivou em mim a vontade de voltar a ser guerreiro, talvez não entrar em política, mas mostrar para a sociedade que é preciso que as pessoas de bem, se eu fui, como muitos falaram na rádio, se eu fui corrupto, então essas pessoas que participem da política mostrem a sua face e me responda por que quando ele vai votar, ele pede algo em troca. Então, ou o Brasil para com isto, ou então não xingue, exija, reivindique, faça movimentos. Para você dizer que fulano está errado, você tem que andar correto. Por isso que no meu mandato eu não persegui ninguém, não anulei nenhum concurso, não deixei nenhuma obra iniciada pelo gestor anterior sem concluir, não deixei a obra de Ivo Manzoli lá em Monte Pascoal, a água tratada de Monte Pascoal, que ele fez aquele monumento maravilhoso, e prefeito nenhum que passou por lá foi capaz de limpar, me perdoa a expressão, de limpar a água, qualificar a água. E eu fui, briguei, lutei e entreguei a Monte Pascoal uma água qualificada. Mas a minha família sabe que política é isso, elas estão bastante sentidas, mas se eu dever, eu tenho que pagar por isso. E como eu disse ao delegado, ao doutor delegado, que não me lembro o nome, me perdoe novamente, que estou à disposição da justiça, porque não vou correr, não vou matar e não vou morrer por isso. Só fiquei assim constrangido quando ele me perguntou como eu me sentia naquele momento. Eu falei, me sinto constrangido porque eu fui trazido para cá como se eu fosse um bandido. Ele, não, senhor Caribé. Eu falei, não, eu entendo, só que eu estou constrangido, porque se eu fui apenas intimado para testemunhar, dar o meu pronunciamento, o meu testemunho, me chamava que eu viria, e venham a qualquer momento, basta me ligar que eu estarei aqui para prestar o que for necessário então, para identificar certamente, a coisa da justiça. Isso certamente teria sido um procedimento padrão da polícia. Exatamente, exatamente. Ele explicou. É o que explica também no documento que existe aí, para a garantia da lisura e do contexto do processo. Exatamente. Mas nós lhe convidamos até aqui a prestar esse esclarecimento como dever de cidadãos e como dever também de uma imprensa séria que a gente pretende fazer, vem fazendo e continua fazendo. Assim como publicamos pela manhã a informação que eu recebi, inclusive, um telefonema, você me dá lixo? Não,
A gente não pode confundir o amigo com aquilo que Claro. é o dever da imprensa comunicar. Claro. E também não deixar de fazer, de ouvir a parte interessada que é você, desse processo. Isso para Com nós certeza. é extremamente importante, uma postura de imprensa que a gente tem e que vamos continuar tendo. Eu vou pedir perdão a você, e permissão, e desculpa se eu pecar, À vontade. mas eu quero deixar aqui claro que quando eu saí lá da polícia, lá da entrevista, eu vim de carona com Alex, do Bahia Dia a Dia, Nosso grande parceiro, amigo. nosso amigo, nosso colega. E que naquele momento eu disse a ele que eu não queria fazer a entrevista porque eu estava de cabeça quente e eu poderia falar alguma coisa que viesse desagradar não só a mim, como a todo o processo, E eu vou sair daqui agora, vou procurar meu amigo Alex para prestar esse esclarecimento e agradecer ele, porque inclusive eu vim de carona com ele, então ele sabe como tudo foi conduzido. Exato. Alex, o pessoal lá do BDD, como a gente chama aí, uma pessoa fantástica, nosso certeza. amigo, nosso parceiro, e a gente tem um carinho muito grande, um respeito muito grande pelo nosso co-irmão, o Bahia Dia a Dia. Um grande Com abraço, certeza. Caribé, muito obrigado. Leve nosso abraço também para toda a família. Eu que agradeço mais uma vez e peço aqui publicamente desculpa ao povo de Itabela se por acaso, se porventura eu não fui o prefeito dos sonhos, mas vocês são meus amigos da minha vida por toda a vida. Obrigado a todos.